Deixa Deus te usar, menina. Aleluia. Passe já convosco, igreja, outra vez. Amém? Glória a Deus. Vocês estão felizes? Vocês querem ser felizes? Hoje, irmão, tá fraco. Quem quer ser feliz? Amém? Glória a Deus. Abra a palavra do Senhor comigo. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 5. Nós vamos ler os 3 primeiros versículos. Mateus, capítulo 5. Aleluia. A partir do versículo 1, os irmãos encontraram? A minha versão diz assim: Quando viu as multidões, Jesus subiu ao monte. Havendo-se sentado, seus discípulos se aproximaram. E ele começou a ensinar-lhes, dizendo: Bem-aventurados os pobres de espírito, pois deles é o reino dos céus. Amém. Senhor, obrigada, Pai, por sua graça nesse lugar. Obrigada por sua doce presença que é real aqui em nosso meio, Jesus. Mesmo sendo tão falhos, tão pequenos, o Senhor escolhe se revelar a nós, se manifestar em nosso meio. Obrigada, Senhor. Pai, nós oramos agora pedindo, continua falando conosco. Continua, Senhor, com liberdade neste lugar. Que eu seja, Pai, um instrumento em Tuas mãos. Que as palavras sejam Tuas, Senhor. Dá-nos ouvidos sensíveis à Sua voz e corações humildes para aprender mais de Ti. Se revela a nós nessa manhã, Jesus, porque nós queremos ser mais parecidos com o Senhor. Fala conosco, Deus, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Podem se assentar. Que nós temos é um texto muito conhecido. É o começo do Sermão da Montanha, ou aquele que ficou conhecido como o Sermão da Montanha. É um dos maiores sermões, maiores em sentido de comprimento, de extensão, mas também em importância, que nós temos registrado do nosso Senhor. Então, como nós lemos, Mateus registra que Jesus viu a multidão, ele sobe ao monte. E aí o primeiro parênteses que eu queria fazer antes da gente começar aqui, a palavra diz que Jesus sobe ao monte e os seus discípulos se aproximaram dele. A multidão estava lá. Só que quando Jesus sobe ao monte, os discípulos sobem com ele. Nós queremos ser discípulos ou nós queremos fazer parte da multidão? Porque às vezes nós queremos ouvir Jesus sentadinhos de onde nós estamos. E logo no começo, hoje pela manhã, enquanto eu lia isso, essa parte me chamou a atenção. Porque Jesus viu a multidão que se aglomerava ali e subiu ao monte. E os seus discípulos sobem com ele. Jesus não chamou os discípulos para subir. Ele simplesmente subiu. Mas os discípulos decidiram subir com ele. Todos ouviram a mensagem. Mas como nós queremos ouvir a mensagem? Como parte da multidão ou como aqueles que escolhem estar mais perto de Jesus? Que nosso coração seja como o dos discípulos. Jesus se assenta e começa a lhe ensinar. E aí, a partir do versículo 3, vai começar o que nós conhecemos como as bem-aventuranças. E aí Jesus vai fazer uma lista. Só que bem-aventurança, essa palavra em grego é makarios. Eu não sei se é assim que se pronuncia, mas é essa palavra. E ela quer dizer muito feliz. Então Jesus está dizendo assim, olha, muito feliz é aquele que... E aí ele começa a fazer uma lista. Então, como eu estava perguntando no começo, você quer ser feliz? Porque hoje de manhã eu estava lendo isso e falei assim, eu quero ser feliz. Eu quero. E quem melhor do que Jesus para nos ensinar como ser feliz? Quem tem mais propriedade, mais autoridade para ensinar como ser feliz do que o Mestre? Então você quer aprender com Jesus como ser feliz?
Vamos aprender com o Senhor como ser feliz nesta manhã? Amém? Então Jesus senta para ensinar, com toda a supremacia, com a sua autoridade. E aí quando a gente fala sobre ser feliz, até brinquei que os irmãos estavam tímidos, eu perguntei da primeira vez, ninguém me respondeu. Mas quando eu estava pensando nisso de manhã, eu me coloquei nesse lugar de reservas, às vezes, de ressalvas. Dizer assim, você quer ser feliz? Espera, mas eu sou crente. Então eu quero, mas assim, como? Como que é o seu ser feliz? Eu quero, mas eu quero mais a vontade do Senhor. Só que quem disse que a vontade do Senhor é que nós não sejamos felizes? Porque às vezes a gente se coloca nesse lugar. É fato que nós vivemos num mundo onde tantas coisas falsas são ditas do Evangelho. Tantos falsos mestres se levantam pregando mensagens para nos afagar o ego. E a gente começa a ficar com medo dessa história de felicidade. Daí a gente começa a achar que ser cristão é sofrer. E a felicidade que Deus promete, ela vai vir depois. Só depois. Só que Jesus vai nos ensinar que na verdade não. Não apenas depois. Quando nós estudamos a palavra de Deus, nós vamos descobrir que cristianismo é a religião da felicidade. Irmão, crente tem que ser feliz. É isso que o Senhor nos ensina. O problema é que nós estamos tão acostumados com a linguagem desse mundo, com a mentalidade desse mundo, que quando a gente pensa em ser feliz, a gente pensa errado. A gente pensa em estar confortável. Eu serei feliz quando as coisas acontecerem do jeito que eu quero. Eu serei feliz quando eu estiver confortável. E não. O Senhor nos chama para não apenas estar feliz, mas ser feliz. Percebe a diferença? Às vezes nós estamos felizes, porque nós estamos vivendo um momento alegre. Só que o Senhor nos chama para ser feliz. É uma felicidade que não depende de um momento alegre. É uma felicidade que permanece conosco. E o Senhor tem isso para nós. Quantos desejam? Aleluia! Nós podemos desejar. O pastor John Piper vai dizer que o problema não é que nós buscamos a felicidade. O problema não é a nossa busca pela felicidade. O problema é que a gente se contenta com pouca felicidade. O problema é que a gente se contenta com essa felicidade daqui. O problema é que a gente começa a correr atrás dessa felicidade que é passageira. Das coisas que esse mundo pode oferecer. De situações felizes. E o que o Senhor quer nos lembrar nesta manhã é que Ele quer que nós sejamos genuinamente felizes. E essa felicidade nós encontramos nele, naquele que não muda, não falha, em quem não há sombra de variação. Quando a nossa felicidade for o Senhor, nós vamos experimentar a sua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Ele tem felicidade para nós, amém? Só que a lógica do reino de Deus é diferente da lógica desse mundo. E é isso que às vezes confunde a nossa cabeça. Porque quando o Senhor começa a listar o que é ser feliz, quando nós vamos ler as bem-aventuranças, e começa aqui no versículo 3, parece sem sentido. Vê se faz sentido para você. Ele fala assim, felizes, muito felizes são os pobres de espírito. Muito felizes são os que choram. Muitos felizes são os humildes. Muito felizes são os que têm fome e sede de justiça. Felizes são os misericordiosos. Felizes são os pacificadores. Felizes são os limpos de coração. O 10. Felizes são os perseguidos por causa da justiça. Faz sentido? É contra a nossa lógica, né? Porque a nossa lógica, eu jamais diria que feliz é quem chora. Parece até contraditório. Como assim feliz é quem chora? Como assim feliz é quem é perseguido? A lógica do reino de Deus é diferente. É por isso que o apóstolo vai dizer que nós precisamos renovar o nosso entendimento.
renovar a nossa forma de pensar. Para quê? Para que nós possamos pensar como Cristo e entender que para Deus a lógica é diferente. É diferente. E ser feliz não implica em estar feliz o tempo todo. Entendeu? Ser feliz não quer dizer que você não vai ter momentos tristes. Ser feliz não quer dizer que você não vai ter momentos dolorosos. Entende? O ser feliz que o Senhor nos ensina é uma condição permanente. E aí quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós começamos a entender um pouco como isso é possível. O pastor Dwight Moody, eu acho, que é um teólogo, ele comentando esse texto, ele vai dizer que as bem-aventuranças, elas estão em ordem perfeita. E parece meio óbvio quando a gente acredita na inerrância bíblica, quando a gente acredita que a Bíblia não erra. Só que o que ele está dizendo é que não é por acaso. Essa ordem de muito feliz, de bem-aventurado, não é aleatória. Ele diz que nós precisamos seguir a ordem. E pela ordem, o começo da felicidade é ser pobre de espírito. Para alcançar essa felicidade pela ordem que o Senhor nos ensina é, primeiro, bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino de Deus. E aí, quando a gente pensa sobre isso, eu queria falar um pouco sobre o que é ser pobre de espírito. O que vem na sua cabeça quando você pensa em alguém pobre de espírito? Porque a primeira coisa que me passa, às vezes, é uma pessoa humilde. Uma pessoa o quê? Uma pessoa vazia, mas aí você já entrega a resposta no começo. Aí você me quebra. Bem-aventurados são os pobres de espírito. E é importante nós lembrarmos que, como a pastora disse, ser pobre de espírito para o Senhor é ser vazio. Ser pobre de espírito não é se menosprezar. Porque nós temos a mania de achar que o problema do nosso ego é só quando ele está grande demais, quando ele está inflado demais. Só que não, um ego desequilibrado, ou seja, uma pessoa com baixa autoestima, uma pessoa que se menospreza, uma pessoa que não reconhece quem ela é, que não reconhece aquilo que Deus a deu, também está em pecado. Equilíbrio. Nosso ego precisa ser equilibrado. Por quê? Porque nós precisamos reconhecer que somos feitura do Senhor, somos criaturas e filhos de Deus. Ele te deu, irmão, a capacidade para fazer o que você faz. Ele te deu os dons que Ele te deu. Então não se menosprezem, mas também não se ensorbebeça, porque foi Ele que te deu. O ego precisa estar equilibrado. Então ser pobre de espírito não é ser aquela pessoa, ai, coitadinha, ela não consegue nada, ela... Não é isso. O ser pobre de espírito é justamente reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. A semelhança de Moisés, que vai dizer assim, quem sou eu? Eu nem sei falar. A semelhança de Isaías dizendo, ai de mim, que sou pecador. A semelhança de Pedro, que vai dizer para o Senhor, não, eu sou pecador, afaste-se de mim. A semelhança de Paulo, que miserável homem sou. É reconhecer que nós não somos nada sem o Senhor. Porque não dá para ser cheio sem estar vazio. É por isso que o começo para ser feliz, como Jesus nos ensina, é esvaziar-se de si mesmo. Ser pobre de espírito é reconhecer que nós somos totalmente dependentes dEle. E sem isso, não dá para viver o resto. Sem isso, nós não vamos conseguir experimentar a graça do Senhor. Ser rico no reino de Deus é ser pobre de espírito. Porque nós só vamos conseguir aproveitar, experimentar toda a riqueza do Senhor quando nós entendemos que não somos nada sem Ele.
quando nós fomos pobres de espírito. Quando nós lemos a história de Jó, nós vamos ver ele passar por isso. No começo, Jó faz muitas orações dizendo assim: Senhor, deixa eu te mostrar as minhas virtudes. Senhor, deixa eu mostrar que eu sou bom nisso. Senhor, deixa eu mostrar aquilo que está dando certo. Só que quando Deus responde Jó lá no final, que ele responde, mas não responde, que o Senhor não responde nenhuma das perguntas de Jó, mas faz mais perguntas para Jó. E diante da glória de Deus, aí a posição de Jó muda. Quando Jó conhece esse Deus, quando ele contempla a glória desse Deus, ele passa a dizer assim: não, ele diz assim: me abomino em pó e cinzas. Aquele que antes julgava ter virtudes para mostrar, agora se abomina em pó e cinzas. Porque diante da glória de Deus, nós não somos nada. E o Evangelho passa por esse lugar de reconhecer o quão pecadores e indignos nós somos. O problema é que a gente está querendo ser feliz e buscando essa felicidade rasa que o mundo nos dá. E aí a gente começa a se encher de falsos conceitos e méritos. Quando na verdade sem Ele nós não somos nada. Quando na verdade nós somos alcançados por graça. Você e eu somos filhos porque Ele nos amou primeiro, porque Ele nos adotou, porque Ele nos comprou com seu sangue. Nós não fizemos nada. E enquanto nós não entendermos o quão miseráveis nós somos, nós não vamos compreender a glória do Senhor. Essa graça vai parecer pequena demais. Não é isso que o Senhor tem para nós. Para que sejamos ricos, para que sejamos felizes, nós precisamos ser pobres de espírito. Nós precisamos estar neste lugar de reconhecer o quão pequenos nós somos. E nós vemos isso nos tempos de Jesus. Nós vemos Jesus questionar os fariseus. E os fariseus eram os homens da lei, eram aqueles que estavam nos templos, eram aqueles que dirigiam as celebrações. Eles se achavam santos. Eles cumpriam os mandamentos. E a gente gosta de julgar o fariseu. Só quantas vezes a gente não faz o mesmo? A gente acha que não, Senhor, eu não estou entendendo por que isso está acontecendo. Porque meu devocional está em dia, porque eu estou indo em todos os cultos, porque eu estou orando, porque eu não estou pecando. Eu nem pequei essa semana. Por que o Senhor deixou isso acontecer? Quantas vezes a gente não começa a dizer isso para Deus? A pensar assim: Tainá, tá doida? Eu nunca disse isso não. Mas eu sou facilmente levado para esse lugar. E se eu não vigio o meu coração, eu me encontro de novo nesse lugar de: não, mas agora eu estou fazendo tudo certo. Não, mas eu estou seguindo bonitinho. O Evangelho não é mérito meu. O Evangelho não depende do que eu faço. O amor do Senhor não depende do meu desempenho. E a graça que Ele me entregou não depende de mim. E glória a Deus por isso. Nós não podemos nos esquecer disso. Assim como o Senhor fala à igreja de Laodiceia: olha, vocês acham que vocês são ricos. Vocês estão achando que vocês têm tudo. Mas na verdade vocês são cegos, pobres e nus. Nós precisamos entender que a lógica do reino de Deus é diferente. Porque quando ele escreve a igreja de Esmirna, ele diz assim: eu conheço a pobreza de vocês, mas vocês são ricos. Faz sentido? Para a igreja que tinha tudo, o Senhor fala assim: vocês estão achando que vocês têm tudo, porque vocês têm roupas, vocês têm joias, mas vocês são cegos, pobres e nus. Para a igreja que estava sofrendo necessidade, que era de fato pobre, o Senhor fala assim: eu conheço a sua pobreza, mas eu digo que vocês são ricos, porque o reino de Deus não é como este mundo. Não segue a mesma lógica deste mundo. Então, para ser feliz, conforme o Senhor nos ensinou, primeiro nós precisamos ser pobres de espírito. E ser pobre de espírito é reconhecer que toda a minha vida cristã, toda a aceitação que eu recebi de Deus é mérito de Cristo e não é mérito meu.
É reconhecer que o meu coração precisa estar desprendido de toda e qualquer vaidade. Eu sei que às vezes não é confortável ouvir, mas é o que o Evangelho nos ensina. Às vezes a gente não gosta de ouvir, não gosta de ser lembrado o quão nós somos falhos, o quão sujos nós somos. Mas foi assim que Ele nos alcançou. E nós não podemos nos esquecer disso, porque nós não conseguimos nos limpar sem o Senhor. Nós não conseguimos melhorar sem o Senhor. Tudo que nós alcançamos, o que nós conseguimos é mérito dEle. Foi Ele quem pagou o preço, foi Ele quem nos redimiu, foi Ele quem nos alcançou. Ser feliz no reino de Deus é diferente. Não passa por aquilo que este mundo prega para nós. Não depende do quão confortável você se sente, do quão agradável está a situação. Depende do quanto você tem do Senhor, do quão cheio você está dEle. É isso que Jesus nos ensina. Ele diz que feliz é aquele que, primeiro, é pobre de espírito, porque dele é o reino de Deus. O Senhor está dizendo é que enquanto o nosso coração não tiver a plena certeza dentro de nós, de que tudo que nós recebemos é por causa dEle, nós não teremos o reino de Deus. Enquanto houver vaidade em nosso coração, ao ponto de menosprezar a graça, a glória do Senhor, nós não teremos o reino de Deus. É isso. Só que aí ele continua dizendo que felizes são aqueles que choram, porque eles serão consolados. E aí é chorar quando você entende o quão pobre de espírito você é. Quando você entende o quão miserável é a sua situação, nós choramos. E aí esse é ser o quebrantado pelo Senhor. Quando nós somos quebrantados, Ele nos consola. E aí Ele nos ensina a aprender de mim, que sou manso e humilde. E Ele vai dizer que felizes são aqueles que são humildes. Felizes são os que têm sede e fome de justiça, aqueles que não buscam mais os seus interesses, mas os dele. Felizes são os misericordiosos, porque quando você for misericordioso, você alcançará a misericórdia. Felizes são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Felizes são os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Felizes são os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes são vocês quando vos insultarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós por minha causa. Alegrai-vos e exultai-vos, porque a vossa recompensa no céu é grande. É isso que o Senhor nos ensina. Ser feliz no reino de Deus é diferente. A lógica do reino dos céus é diferente. Quando nós entendemos que o Senhor é tudo, e o nosso coração estiver firmado nesta certeza de que nós temos tudo nele, como nós gostamos de cantar, aí nós vamos experimentar essa felicidade que não depende das circunstâncias. Enquanto eu estudava isso, eu me lembrava do Dr. Harito Stafford, não sei falar o nome dele, mas eu já contei essa história aqui. Ele era um advogado de Chicago. E no ano de 1871 aconteceu o grande incêndio em Chicago. E esse advogado perdeu tudo no incêndio. Ele perdeu tudo. Todos os bens que ele tinha, a casa, tudo. E aí depois de tanta perda, ele perdeu o seu único filho, o único filho homem que ele tinha. Vai vendo. Um grande advogado de Chicago, ele se converte. Depois que ele se converte, acontece um grande incêndio em Chicago e ele perde tudo que tinha. Depois que ele perdeu todos os seus bens, ele perde o único filho homem que ele tinha. Daí ele fala assim, vamos fazer uma viagem pra gente, né? Pra gente, na nossa família, experimentar outros ares, pra gente tirar umas férias. A gente já sofreu tanto. E aí ele embarca a mulher e as 4 filhas, porque ele precisava resolver alguma coisa do trabalho, e ele manda elas para a Europa na frente. Só que o barco em que elas estavam
afunda no meio do Oceano Atlântico. E ele só ficou sabendo da notícia quando ele recebeu um telegrama da mulher dele dizendo assim: olha, eu estou segura, mas estou sozinha. Porque as 4 filhas morreram naquele acidente. Na mesma hora ele pega uma embarcação e vai encontrar a sua mulher na Europa. E aí, enquanto ele está passando pelo mesmo local onde aquele navio afundou, onde as suas 4 filhas morreram, o capitão do navio chama ele para dizer: olha, foi mais ou menos aqui que o acidente aconteceu. E nessa hora se cumpre aquele hino que nós cantamos, que os mais belos hinos e poesias são escritos em tribulação. Porque quando ele estava ali, naquele lugar onde ele perdeu suas filhas, o Espírito Santo deu uma canção para ele. A única canção que ele escreveu na sua vida inteira. Sabe que canção é essa? Se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer, ó, seja onde for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou. Ai, irmão, ser feliz com Jesus é assim. Não importa se vai ser na paz mais doce ou na dor mais forte. Não importa onde nós estivermos, Ele nos faz saber. Não é achar, não é teorizar, é ter certeza de que feliz com Jesus sempre sou. Sempre sou. Aleluia. Nós sempre seremos felizes com Ele. Para encerrarmos, nós precisamos lembrar que essa felicidade, como eu disse no começo, não é só para o tempo futuro. Mas ele diz que bem-aventurados são os pobres de espírito. Felizes são aqueles que reconhecem quem o Senhor é. É felicidade para agora. E como o nosso pastor já nos ensinou, isso é sobre viver a eternidade agora. Esse convite do Senhor para sermos felizes agora passa por esse lugar de viver o reino de Deus agora, escolher viver a eternidade desde já e não esperar apenas, porque a certeza que a palavra nos dá é que essa felicidade que Ele tem para nós hoje será potencializada naquele grande dia, quando nós estivermos com Ele na glória. Essa felicidade será potencializada quando nós contemplarmos a face do Mestre, mas até lá não quer dizer que você tem que viver triste. Ele tem felicidade para você. Que nós possamos aprender com o Senhor a ser verdadeiramente felizes, confiar nele, descansar nele, para experimentar a verdadeira felicidade, que não depende de momentos alegres, mas que está firmada naquele que não falha. Amém? Vamos nos colocar de pé, vamos falar com o Senhor. Ah, Jesus. Santo Espírito de Deus, obrigada, Pai. Obrigada pela sua graça sobre as nossas vidas. Obrigada, Senhor, por esta palavra, para nos lembrar que o Senhor nos fez para ser felizes, para nos lembrar que o Senhor veio nos dar vida e vida em abundância. Nós não queremos mais, Senhor, nos contentar com pouca felicidade. Nós não queremos mais, Senhor, nos contentar com essa felicidade passageira, fajuta que o mundo nos dá. Senhor, nós não queremos mais apenas estar felizes em alguns momentos, nós queremos ser felizes. Para isso nós queremos aprender com o Senhor, chorar com o Senhor, ser humildes como o Senhor, aprender a ser mansos como o Senhor. Ah, Espírito Santo de Deus, vem nos ensinar, Pai, nos ensinar a ser pobres de espírito,
Senhor, que em nosso coração haja plena consciência de quem nós somos e de quem o Senhor é em nós. Que essa identidade não seja roubada, não seja deturpada pelo inimigo. Antes que haja em nosso coração a certeza de quem nós somos em Ti. A certeza do quão dependentes nós somos, do quão pequenos nós somos. Que não haja em nós espaço para vaidade, para arrogância. Que não haja em nós, Senhor, a falsa ideia de que nós somos dignos de algo. Antes que haja em nosso coração a plena certeza de que somente o Senhor é digno. E por sua graça nós somos justificados. Nos ensina a trilhar este caminho de bem-aventurança, Senhor, para sermos verdadeiramente felizes. Nos ensina, Senhor, que seja onde for, o Senhor nos faça saber que verdadeiramente somos felizes com o Senhor. Que nosso coração esteja enraizado, escondido em Tua presença. Em nome de Jesus, Senhor, eu peço. Pai, se ainda faltou algo, ou se as palavras foram confusas demais, eu peço, Espírito Santo, vem e ministra em nossos corações aquilo que foi preciso tratar. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, que esta palavra continue ruminando em nossos corações nessa semana. Que nós possamos, Senhor, ao ler esta palavra, ao meditar nessa semana, ser ainda mais ministrados pelo Seu Espírito, ser ainda mais esclarecidos pelo Teu Espírito, porque nós desejamos ser como o Senhor. Nós queremos experimentar a Sua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Essa, Pai, é o nosso desejo, é essa, Senhor, é aquilo que nós buscamos, é isso que nós pedimos nesta manhã. Nos ensina a ser mais parecidos com o Senhor. Nos ensina a ser verdadeiramente servos do Senhor. Nos ensina a viver como família. Nos ensina, Senhor, a viver e experimentar a felicidade que nós só encontramos em Ti. Em nome de Jesus. Amém e amém.